Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Josiel e a aula de hoje é sobre o Rio Ijuí, sua geografia e sua relação com as inundações no Rio Grande do Sul. Primeiramente, o Rio Ijuí ele é resultado da junção de alguns arroios e do Rio Fiuza, por exemplo. Então, quando a gente for falar dos alagamentos, a gente já tem que, de largada, falar do que aconteceu na região de Panambi e de Condor, dois municípios que fazem parte da bacia hidrográfica do rio Ijuí, que sofreram com as inundações. No caso do rio Fiuza, aqui em Panambi, a gente percebe que o município, com sua área urbanizada, está muito próximo às margens desse rio. A gente consegue perceber em alguns momentos até mesmo a preservação da mata ciliar. Porém, a gente tem bastante urbanização às margens do rio Fiuza. Mais ao norte nós vamos ter o município de Condor, que também foi afetado pelas inundações e é um município que também faz parte da bacia hidrográfica do rio Ijuí. Seguindo então pelo rio Ijuí, quando a gente vê basicamente ele no seu início, predomina uma área rural. O rio Ijuí é um rio do noroeste do Rio Grande do Sul, que corre no sentido leste para oeste e tem a sua foz lá no rio Uruguai. Então, ele é de extrema importância para a economia. Suas águas são utilizadas tanto para o abastecimento urbano como para as atividades rurais. A gente já percebe uma região bastante alterada, bastante desmatada e com muita atividade rural. Às margens do rio, eu vou perceber uma mata ciliar numa pequena extensão. Em alguns pontos até tenho áreas maiores, mas a gente percebe bastante desmatamento e bastante atividade humana. Então, isso vai ser uma marca desse rio. Além do que, o rio Ijuí vai passar por municípios bastante povoados e bastante populosos, como a gente vai ver ali mais adiante. Seguindo o seu caminho, a gente percebe um relevo de planalto, tá? Então, essa região aqui é uma região alta e plana, com leves ondulações, típica do norte do estado do Rio Grande do Sul, mais precisamente na região noroeste. Então a gente vai seguindo o rio Ijuí, percebendo que neste momento, nesta parte do rio, predominam as atividades rurais. Então, muita área agrícola ou destinada para a criação de animais foi afetada, então, pela elevação do rio Ijuí, que segue a mesma dinâmica dos outros rios. Por exemplo, nessa parte aqui, o rio Ijuí vai receber as águas do rio Caxambu. O que vai acontecer? Então, todas as águas do rio Caxambu vão chegar ao rio Ijuí. Então, à medida que ele vai avançando, ele vai recebendo água de seus afluentes e vai aumentando cada vez mais o seu nível. E notem, olha essa parte aqui, ele faz uma grande curva. Só que eu tenho que nessa parte do rio pouca mata ciliar preservada. Eu sigo linha reta, eu vejo uma área destinada para agricultura. Chego do outro lado lá, está o rio de novo. Notem que se forma uma base de uma galeria, ou seja, muito pouco da mata ciliar é preservada. Isso é um caminho reto para o assoreamento do rio, ou seja, para a destruição das margens. E essa dinâmica vai acontecendo, vai continuando por muitos e muitos quilômetros. Ao norte, a gente já consegue perceber outro município que faz parte da região hidrográfica do rio Ijuí, que é Ajuricaba. Também tem afluentes que vão até o rio Ijuí. Então, outro município do Rio Grande do Sul que sofreu com as inundações. Voltando ao rio Ijuí, a gente percebe o que? Novamente, quando a gente olha para cima, dá para ver um monte de quadrados. Essas são as propriedades rurais, gente. Tá? São as fazendas, são os sítios. A gente vai indo pelo rio e ele vai começar a entrar em áreas mais urbanizadas. Mas até chegar lá, o que vai predominar são as áreas rurais e muitas curvas.
Notem que aquelas curvas não são muito onduladas ou muito frequentes, são curvas que fazem o rio seguir um caminho totalmente diferente. É como se a gente estivesse fazendo um zigue-zague com uma corda. Seguindo pelo curso do rio, a gente percebe outro município ali, o Coronel Barros, e a gente vai chegar a um município chamado Santo Ângelo, mas lá atrás nós temos outro município, que é um município com o mesmo nome do rio, que é o município de Ijuí, bastante urbanizado. Que problemas eu vou ter em Ijuí? Vai ter áreas que vão ficar isoladas, porque a gente percebe na configuração do município que ele está longe um pouco do rio em si, mas aqui ele está próximo a um dos afluentes do rio Ijuí. Então é um município que poderia ter sido mais afetado se tivesse as margens. Então aí a gente tem a importância da localização do município. Então, seguindo, a gente vai encontrar dois municípios que aí sim sofreram diretamente os alagamentos ligados ao rio Ijuí, que é o grande município de Santo Ângelo. Então, Santo Ângelo ele não é cortado pelo rio Ijuí em si, porém, ele tem uma parte muito próxima ao rio que vai sofrer então inundações. Mais ao sul de Santo Ângelo, bem nas margens, daí sim, Entre Juíz sofreu bastante, elevou o nível das águas do rio Ijuí, e Entre Juíz foi então inundada. Ponte interditada, ou seja, ficou por alguns dias isolada do resto do Rio Grande do Sul. Então, seguindo, o rio ele continua fazendo as suas voltas, ele vai recebendo cada vez mais água, mais um afluente aqui chegando nele. Notem algumas características dessa bacia. O relevo ele é alto, ele é ondulado e é uma área muito desmatada, muito alterada pelo ser humano, tanto na parte rural quanto na parte urbana. Então vamos seguindo, perceba, quando a gente aproxima e sai um pouco do leito do rio, da região, e vai para lugares como Caibaté, a gente vê esses quadrados. Gente, isso aí são as propriedades rurais, que dá para ver via satélite. Então o rio ele vai diminuindo um pouco aquelas curvas e ele chega nessa área aqui, ó. O que está acontecendo aqui? O rio ele foi represado, então ele tem represas. Então quando o rio ele é represado, o objetivo dele é basicamente produção de energia elétrica, entre outras coisas. E outro município bastante afetado foi Cerro Largo. Ok? Então a gente sai dessa barragem. Notem o rio bastante alargado, muita área inundada, ou seja, literalmente ele sai do leito. Então eu tenho aqui uma usina hidrelétrica de São José. Saindo, o rio então ele segue seu caminho em direção ao rio Uruguai. O rio Uruguai também tem muitas usinas hidrelétricas. Mais adiante a gente vê uma parte do rio aqui bastante inundado, fora do seu leito. Nessa parte aqui a gente vê o rio com uma quantidade maior de água fora do seu leito. Por que isso acontece? Porque mais adiante nós vamos ter mais uma parte represada do rio, mais uma usina hidrelétrica, ok? Então, o que eu tenho que saber sobre esse rio? O rio do noroeste do Rio Grande do Sul corre no sentido leste-oeste, uma região bastante diversificada, com muita atividade rural, um rio represado e municípios com muita população, como o caso de Santo Ângelo, e municípios menores, como o caso de Cerro Largo ou Condor. E finalmente, para encerrar o caminho dele, o rio ele vai em direção, finalmente, juntar as suas águas com o rio Uruguai. O rio Uruguai, então, chega até o Oceano Atlântico. Então, o rio Ijuí é mais um rio do Rio Grande do Sul que vai usar outro rio para chegar, então, ao seu destino final, que é o Oceano Atlântico. Certo, galera? Um forte abraço. Curte aí, se inscreve no canal,
e até a próxima aula.